Bem-vindo ao nosso canal. Esse é um canal que fala sobre a vida próspera, a prosperidade em todas as áreas, a vida abundante que Deus deixou para nós. Essa semana estamos começando uma semana especial, uma semana onde vamos falar sobre as dores, as nossas dores emocionais, as dores do coração. Nós vamos falar sobre como curar o nosso coração. Será uma série de 5 lives curtinhas que eu chamo de devocional para entender a vontade perfeita de Deus, e farei 3 lives adicionais. 3 lives maiores que acontecerão à noite no Instagram, e eu vou trazer para cá a gravação. Se você não é inscrito ainda, eu convido você para se inscrever e ativar o sininho. Aperta o sininho aqui embaixo para você ser avisado quando tiver lives, quando tiver acontecendo novidade aqui no nosso canal, né? Essa semana eu decidi falar sobre as dores do coração, porque seja bem-vinda Roseli. Eu vou falar sobre as dores do coração, porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Durante muito tempo, eu mesma, Andréia, eu sofri durante muito tempo, apesar de ser cristã da vida inteira. Eu nasci num lar cristão, eu sempre fui próxima do Senhor, mas eu tinha dores da minha história que elas não eram curadas, e por conta disso eu atraía mais do mesmo. Então, sabe aquela dor que te incomoda? Você pode atrair essa dor mais e mais e mais vezes e não ter consciência disso. Tem até um ditado popular que fala o seguinte: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. O que nós podemos entender desse ditado popular? Que apesar de estar próximo de Deus, ou seja, quanto mais eu rezo, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu estou buscando a Deus, mais assombração, ou seja, mais problemas, ou mais do mesmo, mais coisas voltam para a minha vida e se repetem. E por que isso acontece? Porque nossas dores, elas geram um jeito de agir. As nossas dores não curadas, elas geram um comportamento que traz histórias repetitivas. É sobre isso que vamos falar nessa semana. Eu quero deixar para vocês, além dessa live que eu estou fazendo, os devocionais, eu quero deixar também nas lives maiores, que vão acontecer depois, terça, quarta e quinta, dicas práticas para curar o coração. Então vem comigo nessa aventura. É uma aventura que eu tenho me apaixonado por ela, porque hoje de verdade eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa. Tudo se fez novo. E tudo se faz novo quando nós mergulhamos as 3 partes do nosso ser em Deus. Bom dia, seja bem-vinda. E nós vamos começar então nos inspirando com um texto que está em Mateus 11, versículo 28 até 30. Muito conhecido de todos nós aqui, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa passagem é muito conhecida, mas às vezes nós não temos a compreensão do que esse texto bíblico traz para nós. Aprendei de mim, esse é o convite de Jesus. Aprendei de mim. Como é que eu ajo diante das situações? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para encontrar o que? Descanso. O que as pessoas, quem está chegando aí seja bem-vindo, o que as pessoas mais vivem hoje, bom dia Jandira, seja bem-vinda, o que as pessoas mais vivem hoje é cansaço. As pessoas estão cansadas em tudo. É como se a luta ela fosse a mesma repetida, por isso que traz tanto cansaço. O cansaço de tantas lutas afasta de nós de uma vida mais leve. Tudo que eu mais tenho falado, sempre nas minhas lives, o que eu mais falo é: a vida deve ser leve, a vida precisa ser leve, a vida pode ser leve. E o que faz então nós termos uma vida tão pesada? Tem algumas questões, e é sobre isso que vamos trabalhar essa semana. Quais são as questões que nós precisamos olhar para ter uma vida mais leve? E inclusive vocês sabem que eu trabalho com emagrecimento já há muitos anos. Ter um corpo pesado, ter o excesso de peso também tem a ver com a vida pesada. Vocês sabiam disso? Então nós precisamos olhar para outro lado, de repente, além da dieta. Então, quando nós queremos emagrecer, nós buscamos muito mudar a alimentação, mudar os hábitos, e tá tudo certo, também isso é muito importante, é a base, né? Mas antes da base existe a fundação, e a fundação para estar bem no físico é estar bem na alma. Então esse é o primeiro conceito que eu trago aqui para nós entendermos um pouquinho essa dinâmica toda, o porquê que nossa vida às vezes é pesada.
Porque nós estamos cuidando de um lado do nosso corpo, mas estamos esquecendo às vezes um ou dois lados. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos entender isso melhor para viver essa vida leve. Então, olha só. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Estamos aqui já falando sobre essa vida plena, maravilhosa. Nós somos espírito. Primeiro passo nós precisamos entender é isso. Nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos. Como que nós somos seres eternos? Sim, nós somos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de nós chegarmos aqui na Terra, inclusive essa semana é meu aniversário, né? Estou aí fazendo 52 aninhos, sexta-feira. Então, há 52 anos, mais 9 meses, ou seja, quase 53 anos, eu fui plantada no útero da minha mãe. Eu fui trazida aqui para a Terra, mas eu não existia só nesse tempo, não. Na verdade, a minha vida foi projetada desde sempre. Eu já existia em Deus, porque o Espírito é eterno. Eu existia antes de chegar no útero da minha mãe e nascer em 71, 12 de maio de 71. E quando chegar o fim meu aqui, quando eu fizer todas as coisas que eu preciso fazer e eu voltar para casa, ou seja, quando eu morrer, eu continuo existindo. Então, nós somos seres espirituais. Isso é muito importante nós entendermos. Essa é a base de toda a vida plena. Nós somos seres eternos, seres espirituais. Mas nós temos uma alma. Deus nos deu uma alma. E o que eu estou chamando de alma? De repente, na religião que você frequenta, onde você andou, talvez tenha outro nome. Então, vou explicar. O que eu estou chamando de alma aqui? Alma é a junção de 3 coisas: pensamentos, emoções e vontades. Então, o que eu penso, que o tempo todo a minha cabeça fica aqui, né, pensando. O que eu estou, as minhas emoções, o que está guardado dentro de mim, toda a minha história, as marcas que eu tenho da minha história e as minhas vontades, isso está tudo na minha alma. E o terceiro ponto, nós temos um corpo, nós vivemos num corpo. Então, nós somos espírito, temos uma alma e nós vivemos num corpo. A parte mais frágil de tudo é o nosso corpo. E o nosso corpo é como se fosse o carro, o veículo que nos leva para onde nós queremos ir. Sem esse corpo, nós não conseguimos existir aqui. Qual é o problema dentro dessa verdade, desse ser também triunos que nós temos, né? Obrigada, Simária, que bom que você gosta. Então, esse ser triuno que nós somos, assim como nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos espírito, corpo e alma. Nós somos imagem e semelhança. E o que acontece muitas vezes é que nós vivemos muito bem um ou dois lados desse meu ser e às vezes eu esqueço um ou dois. Então, por exemplo, tem pessoas que focam só no corpo, aquelas pessoas que o tempo todo é o corpo, tem que estar bonito, tem que estar saudável, tem que estar malhado, tem que estar isso. Essa é uma coisa bacana, eu também preocupo o meu corpo, mas quando eu preocupo só com o meu corpo, eu tô com um problema aí, né? Eu tenho que ver. Tem pessoas que preocupam só com o espírito, aquelas pessoas que espiritualizam tudo, que vivem como se fosse um espírito, né? Como se não sentisse as coisas, tudo, parece que é um ser que parece que está em cima de todas as pessoas. É uma pessoa que pensa que é anjo, né? Você conhece alguém assim? Alguém que pensa que é só espiritual? Não, mas nós não somos só espiritual. E tem pessoas que só buscam as questões das emoções, só buscam resolver as emoções, o que é bom também, mas não pode ser só isso. Então, nós temos que lembrar que nós somos um ser triuno e nós temos que cuidar das 3 coisas. Muitas coisas, como por exemplo, perdão. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos rouba, nos trai, quando alguém faz alguma coisa muito ruim por nós, e nós precisamos resolver essa questão, muitas pessoas resolvem o perdão só no âmbito espiritual, o que é muito importante. Então, quando eu estou ofendida, traída, quando eu estou machucada, eu vou diante de Deus e eu resolvo, eu perdoo diante de Deus essa pessoa, eu resolvi no mundo espiritual. Mas quando eu não resolvi no mundo almático, ou seja, quando eu não resolvi nas emoções, o que acontece é que muitas vezes o meu corpo adoece porque a minha emoção não resolveu esse perdão ainda. Por exemplo, quando a pessoa tem dificuldade com o pai, dificuldade com mãe, dificuldade com ex, né, relacionamentos pesados, abusivos, com muita traição e tudo isso, o que acontece é que essa pessoa ela adoece o corpo por conta de uma traição, por conta de um abandono, e isso vamos trabalhar muito essa semana mesmo. São as questões da alma que adoecem o corpo. Por exemplo, trabalhando com emagrecimento é o que eu mais vejo. Pessoas que não resolveram ainda as questões na alma, não resolveu questões nas emoções, e por
isso precisa de uma capa de gordura para se proteger. Muitas vezes a obesidade vem com a função de proteção. E que proteção é essa? Proteção de um mundo emocional adoecido. Ela não resolveu as questões, de repente, de um abuso sexual na infância, de um abandono de um pai, de uma mãe, e traz toda essa dor não tratada. E quando às vezes as pessoas vêm conversar comigo, vêm ser orientadas, às vezes andar comigo, eu tenho um processo terapêutico, né? Quando as pessoas vêm trazer isso pra mim, pra gente tratar isso em terapia, muitas pessoas falam assim, mas às vezes já é cristã, né? A pessoa, não, mas eu já perdoei, eu já resolvi isso diante de Deus. Sim, você resolveu na esfera espiritual, e o que é muito importante. Mas se você não resolver na esfera emocional, se você não cuidar da sua alma, o seu corpo continua precisando dessa proteção. Então, muitas vezes, dificuldade de emagrecimento é uma capa de proteção. Qual é a função que aquela capa de gordura tem na minha vida? Muitas vezes está trazendo a proteção para mim, né? Nós vamos fazer essa semana 3 lives à noite, 19 horas, terça, quarta e quinta. E acho que na quinta-feira eu vou falar sobre isso. As dores emocionais trazendo a gordura, o excesso de gordura, o excesso de peso. Então nós vamos ter que trabalhar essas questões. As questões às vezes não são tão fáceis de ser trabalhadas, porque mexe com muita coisa que dói dentro de nós. Mexe também, uma outra coisa que atrapalha muito a nós é a nossa, eu chamo de religiosidade. Talvez você vai dar outro nome para isso. O que é a religiosidade? O excesso de regras que às vezes a religião que nós frequentamos trouxe para nós. Eu, durante 40 anos da minha vida, eu fui de uma religião e agora tenho 11 anos que eu sou de outra religião. E eu posso afirmar para vocês, todas as religiões têm regras demais. Então, às vezes nós estamos buscando a Deus e nós encontramos os homens com as regras. E nós pegamos essas regras e colocamos tão forte dentro de nós que essas regras, ou seja, essa religiosidade, nos atrapalha de curar o nosso coração. Como eu posso ver isso na prática? Por exemplo, pessoas que foram traídas e que não aceita nem falar do assunto, porque já resolveu, porque conversou com o líder X e o líder X falou que ela e tal, e a orientação daquele líder às vezes não foi uma orientação que Jesus daria. Nós confundimos às vezes líderes religiosos com a pessoa de Jesus. Quando Jesus fala, vinde a mim que estáis cansados, então você está cansado, vinde a mim, é Jesus que está chamando. Só que quando eu confundo isso, eu penso que eu tenho que ir para uma religião, as coisas ficam um pouco confusas. André, nós não devemos ir para a religião? Claro que nós devemos, nós precisamos das pessoas, precisamos da comunhão, precisamos estar em algum lugar. E como eu disse, eu fui cá 40 anos de uma religião, hoje eu estou 11 em outra. Mas o que esse vinde a mim não é vinde para a igreja, é vinde a mim, vinde a Cristo. Muitas pessoas passam uma vida inteira numa religião, mas não foram a Cristo ainda, não foram transformados ainda pelo amor de Deus. O que deixa o jugo suave, o fardo leve, é vir a Jesus, é estar com o Senhor Jesus. Então, independente de qualquer religião, independente do que você vive, o convite que eu tenho é ir para Jesus. Todas essas dores que nós temos, que ainda dói dentro de nós, todas essas dores, Jesus já sabe, Jesus já conhece. E por isso ele convida para ir para ele e descansar nele. Bom dia, Vânia, tá boa, minha amiga? Estamos chegando ao final dessa primeira live, semana vai ser semana importante. Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram, mas a partir de amanhã eu não vou deixar aqui no Instagram, vou colocar todas lá na outra plataforma, no YouTube, porque lá fica uma coisa um pouco mais prática até para encontrar, tá bom? E quem não está inscrito ainda no canal, inscreva-se para receber os sininhos ali, aperta o sininho para receber as notificações. Porque essa semana nós temos muita coisa bacana, muitas dicas, muito insight e poderoso aí pra gente aproveitar mais o que Deus tem pra nós. E a vontade de Deus pra nós é boa, perfeita e agradável. Até amanhã, se Deus quiser, então, com mais uma live falando das dores do coração.